trouxemos 6 blocos de informação para falar sobre o Poço da Panela aqui para vocês. Nesse primeiro bloco, vamos falar um pouco sobre a história do Poço. O bairro do Poço da Panela foi criado às margens do rio Capibaribe no período do século XVIII. Bom, o Poço da Panela é um bairro histórico do Recife, situado às margens do rio Capibaribe, que carrega séculos de memórias, mistérios e personagens marcantes. Sua origem remonta ao século XVIII, quando ainda fazia parte das terras do engenho Casa Forte. Naquele tempo, era um povoado simples, cercado por plantações de cana-de-açúcar. Com o tempo, o local atraiu famílias abastadas que buscavam descanso e saúde, especialmente por causa das águas do Capibaribe, que eram consideradas medicinais. Aliás, em 1746, as margens do rio viraram destino de banhos terapêuticos, prescritos até mesmo por médicos durante surtos de cólera. O irônico é que a cólera se transmite justamente pela água. Que hipocrisia, né não? Porém, não é só disso que vive a memória do bairro não. O Poço da Panela também foi palco de um capítulo importante na história da abolição da escravidão. O casal José Mariano e Olegária da Costa Gama, conhecida como Dona Olegarinha, morou ali. Ele, político, jornalista e primeiro prefeito do Recife após a proclamação da República. Ela, uma mulher ousada e incansável na luta abolicionista. Após a prisão de José Mariano, foi Dona Olegarinha que assumiu a frente do movimento, vendendo joias para comprar alforrias, organizando fugas de escravizados para o Ceará e fundando, junto com o marido, o Clube do Cupim, uma organização secreta que lutava pela liberdade. Até hoje, a antiga sede do clube ainda existe. É uma casa de taipã rebocada na Rua do Cupim, bairro das Graças, onde funciona há mais de um século a Escolinha de Arte do Recife. E vamos lá com mais história. Em 1938, o bairro ganhou um monumento de bronze em homenagem a José Mariano, erguido em frente à Praça da Nossa Senhora da Saúde, bem diante da antiga casa de Dona Olegarinha. E, inclusive, nesse mesmo local, há uma estátua de um homem escravizado, que é cercada de lendas urbanas. Dizem que à noite ele ganha vida, como se fosse uma alma inquieta, que jamais encontrou paz, talvez pela dor dos que se suicidaram no rio após a morte de Dona Olegarinha, desesperados por não ver mais saída. Pesado, né não? Mas agora acabou esse papo de história triste e assustadora para botar medo e vamos voltar a falar do bairro. O bairro, que já foi predominantemente rural e bucólico, hoje iguala em suas ruas um ar muito leve e harmônico. Caminhar pelo Poço da Panela é como passear num livro de história, e ainda mais se for pelas ruas dos Arcos, hein? Uma das mais charmosas que tem no bairro. Essas ruas é ladeada por grandes arcos antigos, casas coloniais preservadas e ruas estreitas de calçamento irregular, que contam, silenciosamente, séculos de tradição. Eu falei da lenda do escravo, porém, não é só essa que tem lá. Esse bairro é muito rodeado por mistérios, e o pessoal de lá tem um imaginário muito fértil. Então há várias lendas e vou contar mais algumas para vocês. Reza uma lenda que nos bairros de Casa Forte, Apipucos e Poço da Panela, Branca Dias, uma cristã nova perseguida pela Inquisição, jogou sua prataria no açude do Prata, para não ser capturada. Depois, dizem, voltou como fantasma, assombrando quem tentava roubar seus pertences. Vai tentar sorte. Outra história conhecida pelo lado de lá é do Moco. Ele era surdo e, como não havia sido oralizado, comunicava-se com sons próprios. Ele trabalhava como zelador numa casa antiga do bairro. Era galanteador e querido. Um dia, ouviu-se um tiro. Pou! No dia seguinte, o Moco foi encontrado morto. Desde então, moradores relatam gritos e sussurros semelhantes ao som que ele fazia em vida. Isso aí de noite é um perigo. E a última lenda que eu vou trazer para vocês é de uma suposta casa abandonada, onde à noite seria possível ver da janela um homem de preto com a vela acesa rezando. A história diz que ele foi um assassino e hoje vive em eterna penitência. Verdade ou não, essas narrativas fazem parte da alma do bairro e é história para contar para neto, para bater medo na criançada. Bom, eu não poderia terminar isso aqui da história do bairro do Poço da Panela sem citar uma das pessoas mais importantes de lá, o Ariano Suassuna.
O escritor morou por anos no bairro e ajudou a eternizar sua paisagem, sua religiosidade e seu imaginário no coração do movimento harmonial. O seu amor pelo Nordeste, por suas lendas, personagens e símbolos, ecoa nas ruas do Poço da Panela. Inclusive, há várias estátuas e obras artísticas espalhadas pelo bairro, que remetem ao universo de Ariano, reforçando ainda mais essa conexão entre arte, história e território. E assim, eu encerro nosso primeiro bloco.